Bom, amados, hoje nós vamos falar sobre o Novo Testamento, certo, amado? O Salvador não somente removeu o Velho Testamento, ele substituiu pelo Novo Testamento, certo, amado? Então, hoje devemos obedecer aos mandamentos do Novo Testamento, certo? Então, a razão pela qual a velha aliança não é necessária agora é que uma lei diferente tomou o seu lugar. Hebreus 9:10. O Salvador removeu o primeiro testamento para que ele pudesse estabelecer o segundo. Veja Hebreus 8:6 e 9 e 7:22 e 2 Coríntios 3:6, Romanos 7:4. Fomos libertados da lei para que pudéssemos por nós unir a Cristo. Gálatas 3:24 e 27. Não estamos debaixo do aio, a velha lei, porque a fé do Evangelho chegou. Uma ilustração. O Brasil esteve antigamente sujeito às ordenações do Reino de Portugal. Depois da independência estivemos sob a Constituição do Império e agora estamos sob a Constituição Republicana. Do mesmo modo, Deus providenciou para o homem primeiro o regulamento patriarcal, depois as leis do Sinai e agora o Evangelho ou o Novo Testamento. Não estamos mais sujeitos nem às leis do Império nem às do Velho Testamento. Entendeu, amado? Esta mudança ocorreu como resultado da morte do Salvador, em Colossenses 2:14. Ele cancelou as primeiras ordenanças, engravando-as em sua cruz. Efésios 2:13 e 16. Ele aboliu a velha lei através do seu sangue derramado na cruz. Versos 13 e 16. Hebreus 9:16 e 17. Como no caso de qualquer testamento, o Salvador tinha que morrer para que seu testamento tivesse força. A velha lei esteve em vigor até que o Salvador morresse. Então, foi substituída pela nova aliança. Veja Gálatas 3:13 e Romanos 7:4. Este Novo Testamento também contém mandamentos e leis que temos de obedecer. Mateus 28:18, 20. O Salvador possui toda a autoridade, então devemos obedecer a todos os seus mandamentos. Certo, amados? 1 Coríntios 14:3 e 7. Os mandamentos escritos no Novo Testamento são os mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 9:20 e 21. Paulo não estava debaixo da lei dos judeus, mas sob a lei de Cristo. Tiago 1:18, 25. Evangelho é a lei perfeita da liberdade pela qual seremos julgados. João 12:48 e 1 Pedro 1:22 e 25. Romanos 6:17 e 18. Atos 3:20 e 23. Isaías 2:1 e 4. Deus não removeu a velha lei para que pudéssemos ficar sem lei, mas para que pudéssemos servi-los nas condições do Novo Testamento. Há mandamentos para obedecermos, mas estes são os mandamentos do Novo Testamento e não aqueles do Velho Testamento. O Novo Testamento jamais será substituído por qualquer outra lei na terra. Entendeu, amado? Qualquer outra lei. Aprendemos que durante todo o tempo em que o Velho Testamento esteve em vigor, Deus tinha planos para substituí-lo. Finalmente, será o Novo Testamento, do mesmo modo, substituído por outro sistema de mandamentos para os homens na terra? 2 Coríntios 3, 6 e 11. A primeira aliança desapareceu para que pudesse ser trocada por aquela que permanece, não desvanece.
Hebreus 12, 27 e 28. Vê 18 e 29. A lei dada no Sinai foi abalada, removida, para que ela pudesse ser substituída por outra. O Novo Testamento, que jamais será abalada, mas permanecerá. A razão pela qual o Velho Testamento teve que ser substituído foi que tinha sacrifícios que não podiam retirar a culpa permanentemente. Esses sacrifícios foram oferecidos por sacerdotes que eles próprios eram pecadores. O Novo Testamento tem um sacrifício do Salvador que pode tirar todos os pecados de modo que não sejam mais lembrados. Este sacrifício foi oferecido pelo sumo sacerdote eterno, sem pecado, o próprio Salvador. Hebreus 8, 1, 18. Aliás, Hebreus 10, 1, 18, gente. Hebreus 10, 1, 18. 7, 11, 28. 8, 6 e 9. 9, 11, 28. Romanos 1, 16 e Marcos 16, 15 e 16. Judas, capítulo 3. A fé do Evangelho foi entregue aos santos uma vez por toda. Uma vez é a mesma palavra usada para a morte do Salvador, que contraste com o sacrifício de animais. Hebreus 10, 10, 14, 7, 27, 9, 12, 25 e 28. Os animais tinham de ser oferecidos repetidamente, porque eles não tiravam a culpa permanentemente. O Salvador ofereceu o sacrifício perfeito que não precisa ser substituído por qualquer outra coisa. Do mesmo modo, o Evangelho é dado aos homens. Uma vez é a última palavra de Deus ao homem. Ele é tão perfeito que jamais será mudado ou substituído por Deus enquanto o mundo existir. Veja Tiago 1, 25 e 1 Coríntios 3, 8 e 13. Alguns mandamentos do Novo Testamento são semelhantes aos do Velho Testamento, mas outros não são. 9 dos 10 mandamentos, por exemplo, são repetidos no Novo Testamento. Nenhum Deus além do Criador. 1 Coríntios 8, 4. Assim que quando ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Efésios 4, 5. Atos 14, 15, dizendo: Senhores, que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos conventais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Nenhuma imagem esculpida. Gálatas 5, 19, 21 e Romanos 1, 22, 23. Não tomar o nome de Deus em vão. Tiago 5, 12. Lembrar-se do sábado. Este mandamento é o único dos 10 que não é repetido em nenhuma parte do Novo Testamento. Honrar seus pais. Efésios 6, 2 e 3. Não matar. Romanos 13, 8 e 10. Não cometer adultério, Romanos 13, 8, 10 e Coríntios 6, 9 e 10. Não roubar, Romanos 13, 8 e 10 e Efésios 4, 28. Não prestar falso testemunho, Apocalipse 21, 8 e 22, 15. Não cobiçar, Romanos 13, 8, 10 e Efésios 5, 8. Os mandamentos que são repetidos no Novo Testamento, obedecemos não porque estavam no Velho Testamento, mas porque estão no Novo Testamento. Muitas práticas do Novo Testamento diferem das práticas do Velho Testamento. Velho Testamento, sacrifício de animais, sumo sacerdote humano, templo físico, circuncisão carnal, corações circuncidados, Romanos 2, 28 e 29, música instrumental, sábado e dias santos. Novo Testamento, sacrifício do Salvador, Hebreus 12, 9 e 18, sacerdócio do Salvador, Hebreus 9, 11 e 14, templo espiritual, 1 Coríntios 3, 16,
corações circuncidados, Romanos 2, 28, 29. Canto, Efésios 5, 19, Colossenses 3, 16. Certo, amado? Dízimo, Hebreus 7, 5. Doações livres, 1 Coríntios 16, 1 e 2. Primeiro dia da semana, Atos 27. Compare Romanos 7, 2 e 6. Uma mulher não está sujeita à autoridade dos dois maridos a um só tempo? Se seu primeiro esposo morrer, seu segundo esposo pode ter gostos diferentes dos de seu primeiro esposo, mas em alguns pontos ambos poderão ter os mesmos gostos. Entretanto, os hábitos do primeiro esposo agora não obrigam mais a esposa. Se ela faz a coisas semelhantes às que costumava fazer antes, é porque o segundo esposo está de acordo, e não porque era a vontade do primeiro esposo. Da mesma maneira, estamos sob a nova aliança, não sobre a velha aliança, incluindo-se os 10 mandamentos. As leis são tanto similares e outros tantos diferentes. Lei Hebreus 8:9. Mas nenhuma das exigências da primeira aliança tem qualquer poder. Hoje, nenhum. Hoje, onde as leis forem diferentes, seguimos a segunda aliança e não a primeira. Onde as leis forem similares, obedecemos não porque a primeira lei assim dizia, mas porque a nova aliança assim ordena. Nosso dia específico para adoração é o primeiro dia da semana e não o sétimo. Muitos acontecimentos importantes no Novo Testamento ocorreram no primeiro dia da semana. O Salvador levantou-se dentre os mortos, Marcos 16, 9 e Mateus 28, 1 e 6. As primeiras aparições do Salvador para provar que ele havia ressuscitado, João 20, 19, Marcos 16, 2, 9, Mateus 28, 1, 6 e 10, 1, 6 a 10. No dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, o Evangelho foi pregado como estando em vigor pela primeira vez. As pessoas obedeceram pela primeira vez e a igreja começou. Tudo isto estava no Pentecoste, que foi no primeiro dia da semana. Atos 2, Levítico 23, 15 e 16. Todos estes acontecimentos importantes ocorreram no primeiro dia da semana. Qual acontecimento importante no Novo Testamento ocorreu no sétimo dia da semana? Nenhum. Nenhum acontecimento, amado, do Novo Testamento ocorreu no sétimo dia da semana. Não deveria surpreender-nos. Portanto, vê um significado especial para o primeiro dia da semana na igreja do Novo Testamento. No Novo Testamento, os cristãos faziam coleta e se encontravam para a ceia do Senhor no primeiro dia da semana. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Foi ordenada a igreja fazer a coleta no primeiro dia da semana. Qual passagem diz para a igreja fazer coleta no sétimo dia? Atos 27, a igreja tinha a ceia do Senhor regularmente, eles reuniam para tomá-la. Atos 2, 42, Hebreus 10, 25 e 1 Coríntios 11, 17, 18 e 20. Quando eles se reuniam para tomá-la no primeiro dia da semana, a passagem diz no primeiro dia da semana, e não é possível que isso seja o mesmo que no sétimo dia da semana. Alguns dizem que partir o pão pode se referir a uma refeição comum, mas uma expressão comum para a ceia do Senhor. Mateus 26, 26, Marcos 14, 22, 1 Coríntios 10, 16, 11, 23, 24, Atos 2, 42. Sabemos que Atos 27 se refere à ceia do Senhor, porque o trecho mostra claramente que esta era a Assembleia da Adoração. E Paulo, que pregava nesta ocasião, já havia ensinado que somente a ceia do Senhor, não as refeições comuns, deveriam ser tomadas na Assembleia de Adoração. 1 Coríntios 11, 17 a 34. Então, amados, é muito comum você ver no sistema religioso os líderes falar que Paulo estava ensinando a Santa Ceia. Naquele momento, na cidade de Corinto, Paulo, na realidade, estava dando bronca no povo de Corinto. A verdade é essa. Paulo nunca ensinou Santa Ceia nenhuma. Entende, amado?
Se você for ler aí essa parte aí de 1 Coríntios 11, 17 e 34, você vai ver que não estava ensinando Santa Ceia, nem estava dando, era bronca. Que estavam fazendo as coisas erradas. Certo, amado? O significado do dia também mostrado pelo fato que Paulo esperou 7 dias para encontrar com os discípulos no primeiro dia, versos 6 e 7. Mas ele estava com pressa, verso 16. Tanto que ele partiu ao clarear o dia seguinte, mesmo ele estado acordado toda a noite com a igreja, verso 11. Note, mas ainda que se a igreja tivesse se reunido no 7º dia da semana para partir o pão, Paulo poderia ter poupado todo o seu esforço e partido um dia antes. Se o 7º dia é o dia especial para a adoração cristã e o primeiro não tem significado, por que o primeiro dia é mencionado e o 7º não? E por que Paulo se deu a tanto trabalho para se encontrar com a igreja no primeiro dia? O único dia autorizado para a igreja do Novo Testamento tomar a ceia do Senhor e fazer a coleta é o primeiro dia da semana. Nenhuma passagem em qualquer parte da Bíblia autoriza a igreja a fazer estas coisas no 7º dia. Alguns afirmam que Jesus e Paulo guardam o sábado. Jesus viveu sobre a velha lei, a tutela da lei, Gálatas 4:4. Então, naturalmente, ele guardou o sábado, Lucas 4:16, etc. Como já aprendemos, a lei não foi removida até ele morrer. Então, a lei foi durante sobre o seu ministério. Ele tinha de cumprir toda a lei. Certo, amados? Ele também foi circuncidado, Lucas 2:21, teve animais oferecidos por ele, Lucas 2:22, 24, ensinou outros a oferecerem animais, Mateus 8:4, Marcos 1:44, Lucas 2:22, veja Levíticos 14:1 e 32, Levíticos, observou os dias festivos, Lucas 2:41 e Mateus 26 e 17, e mostrou grande zelo pelo templo físico, João 2:13 e 17. Ele ensinou outros a observarem todas as coisas ensinadas por aqueles que se apresentavam na cadeira de Moisés, Mateus 23, 2 e 4. Todos nós temos que fazer todas estas coisas hoje em dia, porque ele as fez, mas não há evidência de que Paulo ou qualquer outro homem inspirado observou o sábado como obediência a mandamento divino. Depois da morte do Salvador, as passagens usadas para provar que ele assim fez são todas referentes à Assembleia de judeus e não convertidos, judeus não convertidos. Atos 13, 14, 42, 44, 15, 20, 21, 16, 13, 17, 1 e 3 e 18, 4. Nenhuma destas se refere a uma assembleia de cristãos reunidos para observar o sábado religiosamente. Nenhuma passagem diz aos gentios para guardarem o sábado. Mas Atos 27 e Coríntios 16, 2 se referem às atividades de cristãos no primeiro dia. E as passagens dizem que Paulo entrou na sinagoga com o propósito de ensinar os judeus que ali congregavam. Atos 13, 5, 14, 16, 42 e 44. 14, 1, 17, 1 e 3, 18, 4, 5. Os judeus guardavam o sábado como tinham feito por gerações. Atos 15, 20 e 21. Porque eles não acreditavam que nada do Velho Testamento tivesse sido removido. Quer dizer, eles permaneceram a vivenciar, né? Como até o dia de hoje. O sistema religioso ele é fundamentado no Velho Testamento. Suas assembleias ofereciam ótimas oportunidades para Paulo ensinar, mas nenhuma passagem diz que ele compareceu com o propósito de observar o sábado. Já citamos vários versículos de Paulo mostrando que a lei, incluindo-se
o sábado não está em vigor. A lei não está em vigor. Usar uma oportunidade para ensinar não é o mesmo que observar um dia religioso. Os apóstolos ensinaram outras vezes, em outros lugares também, Atos 5:42, 17, 22, 19, 9, 27 e 31, capítulo 20, versículo 7 e 31. Deveríamos considerar esses lugares e dias para serem guardados religiosamente, porque eles estiveram lá. Do mesmo modo, se as pessoas guardam sábado, nos permitirem, iremos alegremente comparecer às suas reuniões do sábado para ensinar-lhes a verdade, mas não estaremos fazendo isso para observar o sábado. As pessoas que guardam sábado às vezes desprezam a evidência que dá especial significado ao primeiro dia da semana. Mas quando alguém observa a prova do Novo Testamento, oferecida para a guarda do sétimo dia, e ele vê a comparação, quanto mais evidência há para o primeiro dia, se as pessoas que guardam o sábado tivessem versículos falando do sétimo dia, como Atos 27, 1 Coríntios 16, 1 e 2, e outras passagens que falam do primeiro dia, pode estar certo de que elas as considerariam provas muito convincentes. Não dizemos que o primeiro dia da semana é o sábado cristão. O sábado é um dia de descanso e nenhuma passagem do Novo Testamento diz para descansarmos no primeiro dia ou outro dia em particular. Não há sábado cristão, mas o primeiro dia é um dia especial de adoração, no qual fazemos atos de adoração que não são autorizados em nenhum outro dia. Até o próximo vídeo, amado.